E aí pessoal, Michael aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No episódio de hoje vemos como seria o futuro dos Simpsons, com quem eles casaram e quantos filhos eles tiveram. Ficaram curiosos? Então tá esperando o quê? Já deixa aquele like e se inscreve no canal porque temos vídeo novo toda semana, tá ok? Dito isso, vamos começar. A história começa com eles totalmente cheios após comerem bastante. Então a Marge aparece e diz para eles se prepararem para a fotografia de Natal. A família se junta para tirar a foto no sofá e o Bart começa a reclamar por ter que se arrumar para tirar fotos todos os anos. Mas a Marge diz que ele vai entender quando tiver os seus próprios filhos. Mas a Liz e o Bart afirmam que não vão ter filhos no futuro. Cara de alegria! Feliz Natal dos Simpsons. Após isso, vemos os Simpsons no decorrer de cada ano. A Liz acaba se casando com o Milhouse e tem uma filha, enquanto a Maggie virou uma estrela do rock. Engraçado que a gente não ouve a voz dela em nenhum momento, mas tudo bem. E o Bart também se casou e teve 2 filhos, embora ele tenha se divorciado com o tempo. Então alguns anos se passam e vemos que o Bart está morando dentro da escola. O diretor diz para ele conseguir o dinheiro do aluguel, ou ele vai ser despejado. E após isso vemos um teletransporte se ativando e seus filhos aparecem. Bart pergunta o que os dois estão fazendo ali, e eles explicam que foram obrigados a passar o final de ano com ele, e afirmam que esse Natal será muito péssimo por causa disso. Mas o Bart diz para os dois que esse será o melhor Natal de todos. Vou largar esses dois na minha mãe. Cuidado, vimos pensamentos agora. Ai, droga! A cena corta e vemos o Milhouse passando mal, e a Lisa fica com pena do seu marido. De repente, a sua filha aparece na sala, e quando a Lisa vai conversar com ela, a garota só a ignora e se conecta na internet. E parece até zoeira, pessoal, mas eu acredito que vai ser sempre assim daqui pra frente, infelizmente, né? Hoje em dia as pessoas saem em família, mas no final só ficam na frente do celular. Quebram esse ciclo, pessoal, de verdade. Se conectem com as pessoas que estão à sua frente. Aproveitem enquanto vocês podem, pois nunca saberemos quando será a última vez. Essa é a minha dica de hoje. Enfim, continuando, a Lisa fica furiosa da sua filha ser igual ao Bart, e o Milhouse diz para ela passar o Natal com seus pais enquanto ele se cura da alergia. Após isso, vemos a Maggie sendo examinada por um robô. Ela está grávida, mas ninguém sabe quem é o pai. A cena corta e vemos o Homer lendo um livro infantil. Marge recebe uma mensagem da Maggie dizendo que vai passar o Natal com eles. E a Marge comemora, pois pela primeira vez toda a família vai se reunir novamente. E o Homer também recebe uma mensagem, mas ele acaba descobrindo que é um vírus. É um vírus! Tarde demais! No outro dia, vemos a Lisa chegando com a sua filha. Ela vê o Homer construindo naves espaciais dentro de uma garrafa. Lisa fica impressionada com o talento do seu pai, e ele explica que após ter parado de beber, acabou sobrando muito tempo para ele fazer esse tipo de coisa. Mas eu quebraria todas por uma única cerveja. Bart começa a colocar os enfeites na árvore de Natal, e os seus filhos acabam revelando que a sua mãe se casou novamente. E ao ouvir isso, o Bart fica muito chateado. Então ele diz que não está se sentindo muito bem e pede para o Homer passear com os garotos um pouco. A cena corta e vemos a Maggie na estação de teletransporte. O homem explica que ela não pode entrar no teletransporte, pois está grávida. Então a Maggie precisa viajar do jeito tradicional. E vemos ela se preparando para entrar no avião. E rapaz, nem se me pagasse $1 milhão eu entraria nesse avião. Mano, olha pra isso. Virou, mano, uma terra sem lei. Ai, ai. A cena corta de volta para os Simpsons e vemos a Lisa chamando a sua filha para ir em um show com ela. Mas a garota corta sua mãe sem piedade. Ah, eu adoraria, só que não com você e não esse show. Marge pede para a Lisa relaxar um pouco e cozinhar com ela, mas a Lisa fica furiosa e desconta sua raiva na sua mãe.
Após isso, o Homer aparece e pergunta para Lisa o que houve, e ela explica que está chateada pois a sua filha acha que ela é uma tirana sem coração. Então vemos o Homer levando os garotos para passear em uma área perigosa. Meus filhos, me ajudam! E após isso, eles jogam pedras na janela do Sr. Burns. Ele até tenta soltar os cachorros, mas infelizmente já foram dessa para melhor. Coitadinhos. Embora o que me impressiona é o Sr. Burns estar vivo até hoje. Rapaz, esse velho imortal só pode. Quero ver se vocês adivinham quantos anos ele tem. Comentem aí embaixo. Após isso, vemos a Maggie andando de táxi. As contrações estão mais fortes, então o motorista decide levar ela para o hospital. Ao anoitecer, o Bart chama a Lisa para eles beberem na casa da árvore. Lisa começa a se lamentar por não ter se casado com o Nelson, e o Bart fica impressionado por eles ainda conversarem. Então ele começa a desabafar também. Meus filhos acham que eu sou um péssimo pai. Lisa fica com pena do Bart e explica que também tem problemas com a sua filha, e ela começa a reclamar da Marge. Então o Bart tenta consolar sua irmã e explica que ela se deu muito bem na vida, e ele tem muito orgulho dela. Você é a pessoa que eu sempre desejei ser. Então ele vê o Homer se divertindo com os garotos e decide se reconectar com eles novamente. E Lisa diz para ele fazer tudo no seu tempo. É bem legal essa cena porque você consegue ver que os dois se tornaram um pouco mais maduros, né? Antigamente eles eram só briga, 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 e agora essa paz e amor. Então gostei bastante. Enfim. Então, ela desce da casa da árvore e pede desculpas para Marge, dizendo que ela é a melhor mãe do mundo, enquanto o Bart tenta se aproximar dos seus filhos. E vemos a Maggie quase ganhando o bebê no hospital. Após um tempo, a Marge pergunta onde está todo mundo, e a Lisa responde que a sua filha ainda está conectada na internet, enquanto o Homer saiu com os garotos novamente. Como ele consegue ser um avô tão maneiro sendo um pai tão péssimo? Marge explica que as pessoas aprendem com os erros, e até o Homer foi capaz de mudar com o tempo. Então vemos a Maggie ganhando uma chupeta e entrando em trabalho de parto. Chupeta com 30 anos. Tá, né? Lisa acaba perdendo a paciência e decide entrar na internet para salvar a sua filha. E ser sincero, pessoal, esse mundo virtual é surreal demais. Porque eu acredito muito que a internet vai ser assim daqui a uns 30 ou 40 anos, no máximo. E eu gosto do avanço da tecnologia, embora isso me assuste algumas vezes. E vocês, como acham que vai ser? Comenta aí embaixo. Dia Simpson. Bingo! Lisa fica insegura de abrir a porta e invadir a privacidade da sua filha. Enquanto isso, vemos o Bart procurando seus filhos. Ele acaba sendo parado pela polícia e vemos que o Ralph virou um policial e foi clonado várias vezes. Então, ele aparece no bar do Moe e o Lenny avisa para o Bart que o Homer foi visitar o vovô Simpson. Lisa decide entrar no quarto virtual da Zaya e descobre que a sua filha a admira bastante. Então, a Zaya aparece e pergunta o que a sua mãe está fazendo ali. Lisa pede desculpas por ter espionado ela e fica feliz por ser admirada pela sua filha. Então vemos o Homer levando os garotos para conhecer o vovô em um centro de criogenia. Ele foi congelado pois estava muito doente e não existia uma cura na época. Com o tempo, eles acharam a cura, mas o Homer não quis tirar o vovô dali, pois é muito mais barato do que um asilo. O vovô começa a resmungar como sempre, então o Homer perde a paciência e o congela novamente. Os garotos perguntam por que ele os trouxe ali, e o Homer revela que apesar dos defeitos do Bart, ele ama muito seus filhos. Seu pai pode ser meio imaturo, mas eu sei que ele ama vocês, então por que não dão uma chance a ele? Então o Bart aparece e pede desculpas para os seus filhos e faz um discurso comovente. Os dois se emocionam e abraçam o Bart. E após ver essa cena maravilhosa, o Homer decide perdoar o seu pai também. Então, após o vovô resmungar bastante, os dois se abraçam e fazem as pazes.
E no final vemos toda a família reunida e a Maggie aparece com o seu bebê. Então eles se preparam para tirar a foto de Natal. E chegamos ao fim de mais um episódio. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece do like, hein? Tamo junto e até a próxima.